Boa noite a todos. Eu sou o professor João, de Biofísica, e essa é a nossa aula de número 2, falando agora de membranas biológicas. Para ilustrar a ideia de membranas biológicas, vamos imaginar o seguinte, né? Considere que sua casa não tivesse muros, ou mais ainda, que ela não tivesse portas. Se você tem uma casa que não tem muros e não tem portas, significa que as pessoas terão livre acesso na sua residência, ou pelo menos isso ficaria mais facilitado, tá? Então a ideia de criar portas, né, é justamente a funcionalidade das membranas biológicas, né? É limitar a compartimentação, tá? Sem barreiras de limitação, as trocas, seja de matéria ou de energia, se dariam livremente, né? Então, se você não tivesse barreiras, sejam elas muro ou portas na sua residência, as pessoas poderiam entrar e sair com mais facilidade, né? Quando a gente fala de troca, né, as pessoas poderiam trocar o ambiente externo pelo ambiente externo mais facilmente, né? A presença dessas barreiras ela acaba criando uma limitação, tal qual a gente tem as peneiras ou filtros, né? Que de certa maneira eles selecionam os transeuntes. O que significa transeuntes? Aquilo que está em trânsito, né? Quando a gente tem, por exemplo, peneira, ela filtra de acordo com o tamanho, né? Dependendo do tamanho dos furos da peneira, ela vai deixar passar este ou aquele elemento, né? Os filtros, por exemplo, os filtros que a gente tem nos óculos, né? Eles filtram um certo tipo, uma certa quantidade de radiação, tá? Então, basicamente, eles selecionam quem vai de um meio para o outro, tá? Quando se trata quando se tem essas barreiras de limitação, né, como características, a gente tem a divisão em compartimentos distintos. E as trocas entre esses compartimentos necessariamente se darão através dessas barreiras, né? A estrutura fundamental dos seres vivos, a gente sabe muito bem, é a célula. E essa ela é compartimentada pela membrana biológica, né? Então, dentro de uma célula, a gente tem várias estruturas, que é claro, eu não vou entrar no mérito da questão porque não é uma aula de biologia. E essas estruturas que estão retidas, né, dentro das células, elas estão retidas exatamente por essa membrana biológica, que, além de funcionar como a barreira da separação física, é ela que é responsável por selecionar aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Uma membrana celular, além de tudo isso, né, ela é uma estrutura altamente diferenciada e, como dito, ela tem como função estabelecer compartimentações nos seres vivos, né, e selecionar, por meio de transportes, os ingredientes ou as substâncias que irão passar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. A espessura de uma membrana celular ela é da ordem de 7 vezes 10 a nona nanômetros, né? Ou seja, da ordem de 10 a menos 9 metros. Um nanômetro é o equivalente a você pegar um metro e dividir por mil, milhão por 1 bilhão. Se você pegar um metro e dividir por 1 bilhão, você tem a dimensão de um nanômetro, né? E aí eu coloquei aqui uma figurinha ilustrando essa dimensão. Os diâmetros celulares, agora a gente já não está falando mais da estrutura, né, da membrana celular, a gente está falando dos diâmetros celulares, né? Os diâmetros celulares, eles são da ordem de 1 vezes 10, aqui na verdade é 10 a terceira e não 1 vezes 103, até 2 vezes 10 a quarta nanômetro, o que dá um volume para a célula. É claro que esse volume ele é variável, né?
porém ele é da ordem de 5 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos, tá? Então, realmente é bem pequeno isso daí. Eu coloquei aqui um corte lateral de uma membrana celular, né? E aí daqui a pouco a gente fala sobre o que é cada um desses elementos aqui, né? Então é por aqui que a gente tem a entrada ou a saída de ingredientes, né, através dessa membrana, né, para dentro ou para fora da célula. Então essa dimensão aqui é da ordem de nanômetros. Só para a gente ter ideia, um átomo, né, ele é da ordem de 1 angstrom. Um nanômetro, ele é aproximadamente não, na verdade ele é 10 angstroms. Bom, vejamos então a estrutura e funcionamento das membranas, algumas estruturas básicas de uma membrana e o seu funcionamento. Bom, primeira estrutura são os poros ou canais, né? Poros ou canais são passagens que permitem a comunicação entre o lado externo e o lado interno da célula, tá? Eles podem, de certa maneira, serem vistos como falha na continuidade da membrana. Se nós pensarmos, por exemplo, naquele exemplo lá da esponja que a gente tem em casa para lavar roupa, para lavar louça, desculpa, se a gente olhar ela bem de pertinho, né, aquela parte amarelinha, né, a gente vai ver que ali são cheios de furinhos. Aqueles furinhos são poros, né? E na célula, na membrana celular, a gente tem também poros, né? Na verdade, por esses poros é que a gente vai ter a passagem das substâncias, né? Os canais ou os poros, eles podem ser ou podem possuir carga positiva ou negativa, ou além disso, podem ser destituídos de cargas, ou seja, não terem cargas elétricas. Os canais positivos, eles vão repelir os cátions, que são positivos. Então, ó, positivo e positivo se repelem. Mas, em contrapartida, eles vão deixar passar os ânions, que são as cargas negativas. E os canais negativos repelem os ânions, né? Ó, se ele é negativo, naturalmente ele vai repelir negativo, né? Isso é o princípio lá eletrostático. E ele vai deixar passar os cátions. Nos canais com carga, não passam substâncias sem carga, tá? E os canais que são destituídos de carga, eles não vão atrair nem aquilo que é positivo, nem aquilo que é negativo. Mas esses permitirão a passagem de substâncias para dentro ou para fora da célula de acordo com a diferença de pressão, né? Lembrando que pressão é força por área. Então, se eu tenho um ambiente externo que está a uma maior pressão, né, ele força a substância a passar de fora para dentro da membrana celulose. Bom, da membrana celular, né? Zonas de difusão facilitada, os FD. Bom, para exemplificar o que seriam essas zonas de difusão facilitada, é o seguinte: são regiões que possuem moléculas de uma determinada espécie química em alta concentração. Daí, moléculas afins se difundem com mais facilidades através dessas zonas. Vamos imaginar o seguinte, exemplo totalmente hipotético, né? Se você chegar numa lanchonete, né, e quiser entrar nessa lanchonete, mas por um motivo qualquer ela está lotada e não tem como você entrar. Então existem os seguranças que ficam barrando nas entradas e permitindo a entrada à medida que as pessoas forem saindo, né? Bom, se você for conhecido de um desses seguranças, né? Então você vai lá, conversa com o segurança, ele vai, porque ele tem uma certa afinidade à sua pessoa, ele vai facilitar a sua entrada através daquela região ou daquele portão, por exemplo, né? Então, só usando a analogia, né? Se tem uma região, né, que tem uma alta concentração química de um determinado tipo, então essa região ela vai facilitar a passagem daquilo que ela tem afinidade.
tá? Então, nessa região, a gente vai ter uma região de zona de difusão facilitada, ok? Os receptores são sítios capazes de receber moléculas específicas. Então, para cada tipo de molécula que for entrar ou sair através da membrana, ele terá um receptor específico, né? Quando essas moléculas elas atingem, né, ou se aproximam da membrana, essa é transmitido uma mensagem para a célula e essa célula ela vai acionar um mecanismo de abertura e fechamento dos poros, permitindo a entrada ou a saída da substância, tá? Os receptores eles estão frequentemente associados aos operadores. Só para ilustrar isso que a gente está dizendo, né? Os operadores são maquinismos moleculares capazes de transportar, ou seja, eles são a mão de obra que transporta as substâncias através da membrana, tá? Claro, eles têm sentido único, ou seja, eu tenho um receptor que leva de dentro para fora e tenho um receptor que traz de fora para dentro, tá? Eles nunca mudam esse sentido. Quem leva de dentro para fora não transporta de fora para dentro e vice-versa, né? Em resumo, como é que funciona esse transporte de substâncias através da membrana celular? Bom, eu tenho os poros ou os canais, que é por onde as substâncias vão passar. É claro que os poros eles permitem, dependendo de suas características, tanto de sinal quanto da ausência de sinal, eles vão permitir passagens de certo tipo de substância. E é claro, em algumas regiões, devido à alta concentração química de determinada espécie, a gente vai ter alguma substância que é mais facilitada a sua entrada ou não, tá? Então, quando essa substância chega, né, na membrana, e aí eu vou ter o receptor que vai mandar uma mensagem para a célula, né, comunicando ela da chegada dessa substância. Se a célula entender que essa substância, por exemplo, se a gente pegar uma substância que esteja do lado de fora, se a célula entender que essa substância, se ela receber esse sinal do receptor, entender que essa substância deva entrar, ela vai mandar um sinal para esse receptor vai realizar a abertura dos poros, e aí nós vamos ter os operadores que vão transportar, ou seja, eles vão carregar essa substância para a parte interna da célula. E é claro que isso vai acontecer através dos poros ou canais, que podem ou não ter a sua entrada, né? Essa substância pode ou não ter a sua entrada facilitada, dependendo de algumas características químicas dela. Ok, pessoal, essa é a parte 2, né, da nossa aula de hoje, falando sobre membranas biológicas, tá? Espero ter sido claro. Lembrando que eu me coloco à disposição de vocês para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.